Quando a gente vai entrar nas redes sociais, parece que o nosso cérebro liga uma chavinha que diz assim: você precisa opinar e comentar sobre tudo. Se você não tiver uma opinião sobre a polêmica mais recente, você está errado, você está por fora, você não está atualizada e isso é horrível. E nossa, como isso é cansativo, né? Mas antes de falar disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui neste podcast eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre redes sociais e a nossa intensa necessidade de opinar sobre tudo na internet. Eu vi um meme esses dias que era, eu acho que é alguma imagem de alguma tirinha religiosa, eu não conheço, mas enfim, que era um menininho assim, né? E eu acho que era pra ter algum verso bíblico, alguma coisa desse tipo, só que aí estava escrito do lado: Deus está triste com tanta rede social. Eu lembro de ter visto esse meme na época que o Threads foi lançado, sabe? O Twitter do Instagram, que não é mais nem Twitter também, o Twitter agora é X. Enfim, é tanta rede social que ninguém aguenta mais, né? Quem trabalha com rede social é um surto a cada dia, porque além de ter rede social nova aí frequentemente, tem as atualizações das redes sociais que a gente já conhece, né? Então, pelo amor de Deus, gente. Nossa, como cansa esse negócio de rede social. O meu maior sonho atualmente é pintar o meu celular e o meu notebook de verde, jogar no mato, fingir que eles não existem, porque é muito cansativo esse negócio de sempre estar acompanhando as redes sociais. E aí tem até um termo, né, que é usado nesse caso, que é a FOMO. Não sei se vocês já ouviram falar, não é a fome também, porque eu não almocei ainda enquanto eu tô gravando aqui pra vocês. Mas o termo é a FOMO, Fear of Missing Out, né? É um termo aí que é que vem de uma frase em inglês, Fear of Missing Out. Para quem não está aí com o inglês em dia, medo de ficar de fora. Que é tipo assim, aquela sensação de não acompanhei a última polêmica, não vi a última atualização, não tenho uma opinião sobre isso. E a FOMO, né? O Fear of Missing Out, eu não sei se é a FOMO ou se é o FOMO. Na minha cabeça faz mais sentido falar a FOMO, mesmo que eu saiba que é o Fear. Enfim, quando a gente fala de FOMO, né, de Fear of Missing Out, é uma coisa que chega até a adoecer pessoas, porque é muito problemático esse sentimento de eu não posso estar por fora, porque não tem como você estar sempre por dentro. A quantidade de informações que a gente produz enquanto humanidade a cada minuto por causa da internet, das redes sociais, é gigantesca. A gente não vive mais numa época em que, para chegar uma informação, nem voltando tanto, mas quando ainda não tinha internet, tinha o jornal impresso, por exemplo. Você sabia das notícias do dia quando você lia o jornal, quando você lia uma revista. Agora tem informação a cada segundo. Se você entra em qualquer rede social, você tá vendo lá o feed, você atualiza, dali um segundo já tem outras coisas novas. Os próprios redes sociais e sites de jornais, de portais, são coisas novas a todo instante. Não tem como a gente estar por dentro de tudo. Só que o nosso cérebro, né, culturalmente a gente foi desenvolvendo essa necessidade de estar por dentro de tudo, e é daí que vem o Fear of Missing Out, a FOMO, essa coisa, esse sentimento de, ai meu Deus, eu não posso ficar de fora, eu preciso saber de tudo, senão eu vou estar desatualizado, senão eu vou perder alguma coisa, eu vou perder alguma coisa importante, esse sentimento. Só que esse sentimento, eu não sei se vocês ouviram, mas passou uma moto aqui agora na minha rua. Que misericórdia, moço da moto. Ou moça, né? Vai saber. Não sei se vocês ouviram aí no áudio, mas passou um aqui que eu até me perdi na linha de raciocínio de tão alto que foi. Desculpa aí, galera. Mas, voltando, né? Essa questão da FOMO é uma coisa que a gente nunca vai vencer. A gente nunca vai vencer a FOMO, porque a gente nunca vai conseguir estar por dentro de tudo, porque a gente produz muitas informações. E eu acho que uma grande problemática aí que vem junto com a FOMO é a necessidade que a gente, enquanto humanidade, desenvolveu de sempre opinar sobre tudo. Parece que o nosso cérebro faz um negócio assim, tá, você não pode estar por dentro de tudo, mas então você tem que opinar sobre tudo que você fica sabendo. Seja
ciência, política, música, famosos, assim, tudo. Qualquer notícia que as pessoas veem, elas sentem a necessidade. Aquele bendito daquele botão comentar, que eu quero que as pessoas comentem lá no meu Instagram, na Mulher que Fala Demais, eu fico horas fazendo um conteúdo, aí ninguém comenta, ninguém curte, dá uma tristeza no meu coração, né? E aí esse botão que eu quero tanto que as pessoas usem pro conteúdo útil que eu produzo, elas não usam nesse caso, mas elas adoram usar pra opinar sobre coisas que às vezes elas não deviam ou não precisavam opinar, sabe? Eu tava desenterrando alguns posts antigos que eu fiz e eu achei um que eu falava sobre essa questão, sobre essa nossa necessidade da gente opinar sobre tudo, né? E aí trazendo algumas reflexões desse post que eu fiz, 2022, faz 2 anos que eu fiz esse post, mas eu acho que ele é bem atual ainda, né? Algumas coisas que eu trouxe nesse post. A gente tem que partir do ponto de que as redes sociais são feitas para você se engajar. Tem polêmica aqui, tem trend ali, tem notícia sobre famoso ali. E eu não tô falando que isso seja ruim acompanhar notícias e acompanhar famosos. Eu não sou a pessoa que mais gosta de fofoca de famoso do mundo. Tem umas pessoas que eu vejo, eu sigo lá o Hugo Gloss. Aí tem umas pessoas que eu vejo, fulano disse não sei o que sobre fulano. Eu fico, nossa, quem são essas pessoas? Então, eu não sou uma pessoa que segue muito influencer, muitos famosos. Eu não assisto Big Brother, nunca assisti. Então, assim, não sou a pessoa mais por dentro. Mas tem algumas celebridades que eu acompanho. Tem alguns famosos que eu vejo treta, por exemplo. Esses tempos aí, a Eliana saiu do SBT, parece que brigou lá com a filha do Silvio Santos, e aí vai pra Globo. Eu fiquei, nossa, a Eliana saiu, que babado, que histórico. Fiquei acompanhando que a Eliana fez um vídeo mostrando que ela ia pra Globo. Aí o Celso Portiolli recriou o vídeo igualzinho, meio que mostrando que ele ia apresentar, acho que no horário da Eliana lá no SBT. E eu fiquei, nossa, gente, cheguei pro meu namorado e falei, amor, você não sabe o que aconteceu. Então, assim, não vou ser hipócrita aqui e dizer, ai, você não pode gastar o seu tempo nas redes sociais acompanhando famosos. Pode sim, gente, a gente precisa de uma distração também. Eu assisti o quê? 4 temporadas daquele reality show de The Real Housewives of Beverly Hills, sabe? Acho que foi na Netflix que eu assisti, não sei, tanto streaming também. Deus tá triste com tanto streaming também, muito dinheiro que a gente tem que gastar, né? Mas, enfim, e pra quem não conhece, é o reality show mais fútil do planeta Terra, que é sobre donas de casas reais, e aí tem de vários lugares, pelo que eu vi. O que eu assistia de Beverly Hills, que é um lugar de gente muito rica lá dos Estados Unidos. Então, basicamente, são donas de casa muito ricas. Tem uma lá que, acho que ela é tia da Paris Hilton. Aí tem outra que é a mãe da Gigi Hadid. Enfim, de 4 temporadas, fiquei obcecada. Então, assim, tudo bem, eu entendo que a gente acompanhe famosos e que a gente queira opinar sobre famosos. Eu sou uma grandíssima fã de Taylor Swift, desde que tudo isso aqui era mato. Eu sou fã de Taylor Swift há 15 anos. Ai, eu não sou aquela fã chata que fica tipo, ai, fala então aí 5 músicas de cada álbum da Taylor Swift se você é fã. Não, se você virou fã da Taylor Swift ontem, bem-vindo ao fandom, sabe? Tipo, que ótimo. Mas eu trago esse contexto de que eu sou fã há 15 anos, só pra vocês saberem que faz muito tempo, desde que eu era uma jovenzinha ali com 13 anos, eu já gostava eu descobri Taylor Swift e já gostei muito, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma grande Swift, né, uma grande fã. Então, acompanho também o namoro da Taylor com o Travis Kelce. Eu namoro o namoro deles. Eu vejo, ai, Travis Kelce participou do show da Taylor Swift. Eu fico, ai, que lindo, gente, ai, que fofo. Eu gosto também. Então, assim, não é errado opinar, não é errado acompanhar notícias, ver vídeo de gatinho, não, na minha visão de mundo, lembrando que aqui eu tô trazendo a minha opinião, tá, gente, não tô trazendo fatos imutáveis, eu tô trazendo minha opinião e meu ponto de vista sobre as coisas, você pode concordar ou não, tá, então é meu áudio longo aí, se não gostou, pode dar pausa e fazer outra coisa da sua vida, né, mas voltando. Então, e as redes sociais, elas são feitas para você se engajar, porque, por exemplo, eu tava assistindo ali o reality das donas de casas na Netflix, acho. Mas beleza, eu tava assistindo e não tinha muito o que fazer a respeito disso. Mas quando a gente tá nas redes sociais, vendo uma notícia de famoso, uma notícia de política, né? As redes sociais têm um algoritmo que é feito pra você se engajar. Então tem polêmica aqui, tem trend ali, todo mundo quer fazer a última trend. Nossa, é insuportável. Sai um filme, saiu agora um tempo atrás aí, Divertidamente. Eu amo Divertidamente.
Aí você vai ver todo o perfil fez uma trend, um post, um conteúdo ou um meme falando surgiu uma nova emoção, e aí fazendo uma piada sobre isso. Ou explicando as emoções, ou aplicando as emoções pro seu nicho. Então assim, tudo vira motivo para você se engajar nas redes sociais. Só que, e aí, né, como eu disse no começo, essa enorme quantidade de informação sobre a qual a gente é sempre exposta faz a gente querer participar das conversas e querer nos posicionar sobre tudo. Não, porque ela estava errada. Não, ele tá certo, eu concordo com ele. Não, isso aqui não tá certo. Não, porque na minha opinião... E aí, qual que é a problemática? Tudo bem, pode ver famoso, pode passar tempo nas redes sociais, pode opinar sobre algumas coisas, mas do meu ponto de vista, qual é a grande problemática? Quando você se dá conta, você tá cuspindo opinião até sobre coisa que você nem entende ou conhece direito. E isso é um grande problema, porque quando você opina sobre tudo, você não se posiciona de verdade sobre nada. Essa é uma coisa que eu tenho observado aí nesse movimento de redes sociais. Eu não tô dizendo que você não deva opinar sobre as coisas, muitíssimo pelo contrário. Eu sou uma grande fã de que as pessoas se posicionem sobre coisas, mas não dá para fazer isso com tudo. Quando você opina sobre algo, quando você se posiciona sobre algo, falando aqui de um ponto de vista de comunicação, para quem não sabe, eu ensino aí comunicação nas redes sociais, trabalho com comunicação há quase 10 anos, estudo muito tema, enfim. Então, quando você opina sobre algo, né, você vai debater sobre algo, é muito importante que você tenha, primeiro, argumentos sólidos para embasar a sua opinião. Tipo, tudo bem, você pode dizer, eu acho isso sobre uma coisa ou outra, mas quando você vai opinar, se posicionar, é muito importante que você tenha argumentos sólidos para embasar a sua opinião ou seu ponto de vista e que você tenha foco para direcionar a sua energia para onde você realmente pode fazer a diferença. E o meu ponto aqui é que não dá para ter argumento e foco em absolutamente todas as polêmicas, trends e fofocas que chegam até você, principalmente aí falando de redes sociais. E, na minha visão, é só com argumentos e foco que você dá opiniões que fazem você se posicionar de forma verdadeira e eficiente sobre alguma coisa. Então, é muito complicado, porque eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de aprender a argumentar, sabe? Eu assisto muita coisa americana, né? Não tô falando que se isso é bom ou ruim, na verdade, eu acho que é até um pouco ruim o tanto de coisas estrangeiras e americanas que a gente consome, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu percebo que eu gosto muito de séries, filmes adolescentes e tal, e eu percebo que nas escolas americanas é uma cultura muito comum ter, por exemplo, grupos de debate, clubes de debate, incentivo a debates em sala de aulas, mas debates de forma estruturada, com argumentos, opiniões e tudo mais. E eu acho que a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil de aprender a argumentar, de aprender a persuasão, de aprender a embasar as nossas opiniões. E eu não tô falando que você não possa dar opinião. Você pode, sabe? E também tem muito a ver com o contexto. Você tá na mesa do bar com seus amigos, você não precisa ficar trazendo dados, ficar embasando tudo que você fala. Mas às vezes você vai cagar regra, cagar coisa na rede social, que assim, sabe? Que diferença no mundo está fazendo? Eu vi esses dias, falando aí de Taylor Swift, né? Pra quem não acompanha, pra quem não sabe, o namorado da Taylor Swift, o namorado atual dela, o Travis Kelce, que é um jogador de futebol americano, fez uma participação na turnê dela, né? Ele tem um ato ali que a Taylor Swift faz e ele entrou no lugar de um dos dançarinos, que é tipo um teatrinho ali que ela faz, trocando de roupa e tal. E aí ele entrou no lugar de um dos dançarinos em um show e fez essa participação de, sei lá, 1 minuto. E aí o Travis deu uma entrevista, alguma coisa do tipo, e ele falou que a ideia foi dele. Que ele falou que eles estavam conversando, ele falou, quão engraçado seria se eu fizesse uma participação. E ela falou, nossa, você toparia? E aí eles conversaram e chegaram nisso. E aí eu tô vendo uma enxurrada de gente na internet falando, porque esse Travis Kelce aí só tá namorando a Taylor Swift pra ficar mais famoso, pra se aparecer. Só quis participar do show pra ganhar seguidor. Muita gente comentando, né, dando essa opinião nas redes sociais. E eu me pergunto, que diferença faz para o mundo o seu comentário no post do Instagram do Hugo Gloss falando que o namorado da Taylor Swift só quer se aparecer?
Vamos pensar assim por um segundo. Que diferença faz no mundo esse seu comentário? Que diferença faz no relacionamento da Taylor Swift, na indústria musical, no turnê que ela tá fazendo? Amigo, amiga, não faz diferença nenhuma. Quando você tá falando, eu não tô falando que você não possa opinar, pelo amor de Deus, eu sou uma mulher que fala demais, tem que falar demais sim, mas tem que falar demais de forma positiva. E você tem que gastar essa energia, na minha opinião, com coisas que fazem sentido. Então, falando daquele post lá que eu tinha feito 2 anos atrás, e que eu ainda concordo comigo, eu falava assim, que eu tinha uma dica pra você opinar e se posicionar sobre o que realmente importa, né? E aí eu dizia, antes de opinar, se pergunte, o que eu posso fazer em relação a isso? E aqui eu até completo, né? O que eu posso fazer em relação a isso ou que diferença o meu comentário ou opinião faz? E se a resposta for nada, talvez seja melhor não gastar a sua energia e o seu tempo opinando sobre aquilo. Principalmente nas redes sociais. Gente, eu tenho um gato, eu não sei se apareceu aqui no fundo. Quem já me acompanha aqui há algum tempo no podcast sabe. Eu ouvi que ele acabou de comer. E quando ele termina de comer, ou de tomar água, ou de usar a caixinha, ele fica... tô com depressão, sei lá. E aí ele fica miando. Então sai os miados de gato aqui. Nenhum gato está sendo maltratado durante a produção desse podcast, tá? É só meu gato fazendo drama. Ele estava deitado até agora comigo e saiu causar. Então, voltando. Quero opinar, quero me posicionar. O que eu posso fazer em relação a isso? Ou que diferença essa minha opinião, esse meu posicionamento faz? Se a resposta for nada, não gasta energia com aquilo, gente. Vamos lembrar que tá tudo bem não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você não precisa se posicionar sobre tudo. E puxando aqui um gancho, que é uma coisa também sobre a qual eu quero falar. Também está tudo bem mudar de opinião. Citando aqui Raul Seixas de novo, liberte-se, permita-se ser uma metamorfose ambulante. Você não precisa ter opiniões imutáveis. Na verdade, mudar de opinião é um sinal de maturidade, tá? Nossa, eu tô com 28 anos, faço 29 daqui a uns meses. Eu olho para coisas que eu pensava, ou acreditava, ou até postava, né, falando de redes sociais. Quando eu tinha ali 18, 19 anos, tem coisas com as quais eu concordo ainda, mas tem muita coisa que eu falo, nossa, não concordo com o que eu disse, mudei de opinião a respeito disso. E tá tudo bem. O ser humano tende a sempre buscar coerência. Então, às vezes, a gente enxerga mudar de opinião como ser incoerente. Nossa, mas você falou que não gostava disso e agora você gosta? Nossa, mas você falou mal disso e agora você tá escutando? Como assim? Gente, a gente muda de opinião, a gente evolui, a gente não é as mesmas pessoas pelo resto da vida. Eu comecei a fazer terapia com 26 anos, agora nessa segunda leva de terapia, né, que eu fiz um tempo atrás, aí agora eu voltei. E eu falei pra minha psicóloga ali, eu tinha saído de casa com 25 anos, e aí com 26 anos eu voltei a fazer terapia, e eu falei pra ela, nossa, eu me sinto na adolescência de novo. Parece que eu tô virando adolescente, parece que eu estou adolescendo de novo, sabe? Sabe todas aquelas coisas da adolescência que você tá se descobrindo, entendendo o que você gosta, o que você não gosta, como que funciona pra você, o que faz sentido, o que não faz. Eu tava passando por esse processo de novo aos 26 anos, né? Tendo saído de casa, estando nesse novo momento da minha vida. E a minha psicóloga falou que isso é normal e que isso vai acontecer em diversos momentos da nossa vida. E na verdade isso é lindo, isso é bonito, isso é legal, gente. É legal mudar de opinião, é legal revisitar pontos de vista. Tem coisas que talvez sejam imutáveis. Por exemplo, eu acho que eu sempre vou gostar de batata frita. Eu não acho que essa é uma opinião que vá mudar, sabe? Mas tá tudo bem sim em relação a outras coisas, a sua opinião mudar, você amadurecer, sabe? E não que necessariamente uma coisa fosse ruim e você enxergou agora que ela é ruim e mudou de opinião. Não, de repente você gostava de fazer uma coisa e agora você não gosta mais. Você gostava de ouvir uma música e hoje você não gosta mais. E tá tudo bem, gente, a gente pode mudar de opinião, vamos ser, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo é tão chato, gente. Vamos pensar nisso, que a gente pode evoluir, que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, sabe? E eu acho que pensar sobre esse ponto de vista, né, sobre essa ótica, também permite que a gente seja um pouco mais leve. A gente erra, sabe? A gente erra, a gente acerta, a gente melhora. Tá tudo bem se olhar pra trás e falar, nossa, falei isso, mas eu tava errada. Tá tudo bem, gente. A gente às vezes coloca umas pressões tão desnecessárias sobre a gente que
quando você para pra refletir um pouco, você fala, nossa, pra quê? Pra que eu fiz isso? Pra que eu tava colocando aquela pressão, aquela expectativa? Não precisa. E às vezes a gente quer viver pela expectativa e pela pressão alheia e não precisa também, não precisa, sabe? Eu tô nessa fase da vida de ser muito mais leve. Claro, eu não estou falando que eu atingi o meu ápice de iluminação espiritual e que eu não ligo pra nada e pra ninguém e eu não me importo com a opinião alheia. Não, não é nada disso, tá? Pelo contrário. Eu choro por causa de opinião alheia ainda. Então, aí você me fala, ah lá, você sendo incoerente, você sendo hipócrita. Não é questão de ser hipócrita. É questão de buscar. Não é porque eu ainda não atingi esse ápice, talvez eu nunca atinja, que eu não posso falar sobre coisas que eu estou buscando. Uma coisa que me falaram em uma das minhas primeiras aulas na faculdade de jornalismo, que eu levei muito pra vida e que eu aplico em outros contextos, eu lembro que um professor falou, acho que foi na matéria de ética jornalística, ele falou que o jornalista sempre tem que buscar a imparcialidade, né, quando tá noticiando algo. E ele falava, mas a imparcialidade não existe, a imparcialidade é um mito. Mas só porque ela não existe não significa que a gente não deva sempre buscá-la. E eu aplico muito isso pra minha vida. Tem muitas coisas que talvez sejam impossíveis de alcançar, sabe? Essa libertação de opiniões, de querer opinar sobre tudo, ou de botar pressão em si mesma sobre coisas que os outros falam ou pensam. Talvez seja impossível se libertar disso. Mas não é porque é impossível que a gente não deve sempre buscar. Vamos buscar esse tipo de coisa, mesmo que seja impossível ou muito difícil de se alcançar. E aí, voltando a uma coisa que eu falei lá no começo, né, sobre a FOMO, sobre o Fear of Missing Out, eu lembro que, né, no começo aí dos anos 2000, 2010 ali, falava-se muito que depressão era o mal do século. Eu lembro de ler várias capas de revistas e artigos falando que todo mundo tinha depressão, que depressão era o mal do século. E aí eu me peguei pensando, esses tempos, pensando, né, em Fear of Missing Out, em outras coisas, que eu acho que a gente mudou. Que se a depressão era o mal do começo do século, eu acho que agora a gente pode dizer que a ansiedade é o mal, não sei se do século, mas talvez da década. Porque, nossa, não tem uma pessoa que tá boa da cabeça, gente. Nossa, eu não sei vocês aí, mas pelo menos na minha bolha, não tem uma pessoa que esteja boa da cabeça. Eu acho que o Divertidamente, o filme, tá fazendo tanto sucesso, 2, principalmente por causa da personagem Ansiedade. Quando a galera viu no trailer a Ansiedade chegando de malicuia na cabeça da menina, assim, ó, geral simpatizou e falou, é isso. Eu entendo esse sentimento. E eu tô aqui no meu local de fala, porque eu fui buscar terapia justamente porque eu tava tendo muitas crises de ansiedade. Eu tinha um sentimento, eu não sei nem explicar direito esse sentimento, mas era como se fosse um frio na barriga, mas negativo. Era uma coisa tipo na boca do estômago, que não era azia, tá? Tinha também, eu tive gastrite também, mas não era necessariamente a azia da gastrite, mas era uma coisa que ficava como se meu estômago tivesse se apertando assim, mas eu sabia que não era um sentimento físico, era um sentimento emocional. E eu ficava, mesmo que fisicamente eu não estivesse com respiração acelerada, esse tipo de coisa que a ansiedade dá, mas eu ficava com aquele sentimento horroroso e eu não sabia lidar com aquilo. E aí, né, fui fazer terapia, hoje 2 anos depois, estou aqui muito melhor, faz pelo menos 1 ano aí que não tenho esse sentimento ruim na barriga. Também tirei a vesícula, acabou minha gastrite, né, então é um pouco coisa física, é um pouco saúde física, um pouco saúde emocional. Mas eu fui entendendo o que me causava gatilho de ansiedade. E às vezes eu pensava, nossa, mas hoje o meu dia tá tudo bem. Não aconteceu nada específico hoje. Por que eu estou com esse sentimento de ansiedade? E aí eu fui aprendendo, né, na terapia. Não sei se aplica pra todo mundo, tá? Tô falando do meu caso, né? Na minha terapia, que a minha psicóloga me falou. Que às vezes é nos momentos de baixa emocional que a ansiedade se apresenta. Então, tipo assim, você passou por muitos momentos estressantes, angustiantes, de pressão, e você lidou muito bem com aquilo, sabe? Porque você precisava lidar, você precisava entregar, você precisava cumprir o prazo, você precisava ser uma adulta responsável naquela situação. E aí, quando passou e tá tudo bem, que abaixou a poeira, o seu corpo fica assim, agora eu vou liberar a ansiedade. Então, eu fui aprendendo a lidar muito com tudo isso. E é por isso que eu falo que o autoconhecimento é importante. O meu primeiro episódio aqui no podcast foi sobre autoconhecimento. Se você ainda não escutou, eu recomendo, que eu acho que ajuda aí nessa questão também. Mas falando especificamente de ansiedade aqui,
eu acho que o Fear of Missing Out, né, a FOMO, ela causa muita ansiedade nas pessoas. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, assim. Se você tem esse sentimento, vamos trabalhar para ir rumo a uma coisa que eu descobri recentemente, que eu amo, que é a JOMO, que é o oposto da FOMO. JOMO é um novo termo criado, que é o Joy of Missing Out. Para quem tá com o inglês enferrujado, é a alegria de estar de fora. Eu tô começando a sentir isso em alguns pontos da minha vida, é tão gostoso. Alguém fala pra você, nossa, você viu? Você fala, não vi, menina. E aí dá uma paz, sabe? Você pensa, nossa, não vi. Ai, que paz. Sabe? Às vezes é de propósito ficar de fora sobre algumas coisas. Não tô falando pra você ser um alienado também, gente. Não vamos pro extremo. Mas é a sensação, né? Vamos buscar aí o meio termo entre o FOMO e o JOMO, sabe? Você tem que entender o que está acontecendo, você não pode ser um alienado por fora de todas as coisas do mundo, mas você não precisa estar por dentro de tudo também. Se você não viu a última polêmica, olha com esse ar de ai, não vi, ai, que paz, nossa, eu tava usando esse meu tempo para outra coisa, porque essa é uma coisa também que a gente não para pensar. Nosso tempo não é infinito, e o nosso tempo é um recurso às vezes mais importante do que dinheiro. Eu sei que é difícil falar de dinheiro, eu como pessoa pobre que conta uma moedinha no fim do mês para pagar as contas, gente, sei que é difícil, tá? Não venho de família rica, meus pais nunca tiveram dinheiro para me dar carro, me dar casa, nada disso. Então, eu sei que dinheiro é importante. Mas a questão é que dinheiro a gente recupera, dinheiro a gente dá um jeito, mas tempo a gente não recupera. Então, vale a pena pensar, vale gastar o meu tempo, meu precioso tempo, comentando sobre tudo e buscando estar por dentro de tudo nas redes sociais? É muito gostoso esse guilty pleasure, né? Esse prazer culposo de ver vida de famoso, de acompanhar fofoca. É muito gostoso, eu também gosto disso, mas vale a pena dosar. Poxa, pensa, sei lá, eu gosto de pensar o tempo em semanas. Na minha semana, mas também funciona para dia, para mês, é que para mim funciona muito bem pensar semanalmente. Então, na minha semana, o quanto eu gastei de tempo rolando rede social e comentando e pensando em coisa inútil, em fofoca de famoso que não vai mudar minha vida, e quando eu fiz coisas úteis e positivas, ou coisas que eu gosto, hobbies, também tem episódio de hobbies aqui, hobbies e passatempos, enfim, dá uma olhada lá, também vale a pena. Mas eu acho que vale a pena você pensar, quanto tempo da minha vida eu tô gastando com coisas inúteis e quanto tempo eu tô gastando com coisas úteis, produtivas, construtivas, com curso, ou com hobby, ou com a minha família. Então acho que vale a pena a gente buscar esse equilíbrio, dosar, pode comentar nas redes sociais, pode de vez em quando comentar sobre uma coisa que você não tem muito embasamento, mas no geral vamos procurar embasar as nossas opiniões, vamos procurar comentar sobre o que realmente é válido gastar o nosso tempo e vamos dosar o nosso tempo, gente. Tempo é uma coisa muito preciosa que a gente tem que cuidar bem do nosso tempo, a gente tem que guardar tempo inclusive para não fazer nada. As redes sociais também influenciam na gente essa questão do tédio, a gente não saber ficar sem fazer nada, a gente tá numa fila de banco, já tem ali que tá com o celular rolando as redes sociais. Então eu acho que vale a pena pensar um pouquinho sobre isso, repensar um pouquinho sobre isso e, como cantou Raul, não ter aquela velha opinião formada sobre tudo e se permitir de vez em quando ser essa metamorfose ambulante. E era isso que eu queria falar no meu áudio longo do dia. Muito obrigada se você escutou até aqui. Se você gostou dessas reflexões, copia aqui o link da plataforma que você está ouvindo, ou clique em encaminhar e manda para uma pessoa que você acha que vai gostar de ouvir essas reflexões. Comenta nessa plataforma, interage, engaja, que pode gastar seu tempo comentando, que eu sou uma pequena produtora de conteúdo que preciso desse engajamento para as redes sociais me entenderem e me acharem relevante. E então é isso, gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Semana que vem tem mais. E a gente se vê por aí. Ah, e se você ainda não me segue lá no Instagram, no TikTok, no Medium e no YouTube, procura lá A Mulher que Fala Demais, que tem muitos conteúdos para te ajudar a se comunicar melhor e opinar com mais embasamento aí quando você quiser comentar nas redes sociais. Até mais! Tchau!